Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas. Aqui estamos chegando mais uma vez, todos nós, nesta página virtual do Grupo Espírita Libertação, que fica localizado em Trindade, região metropolitana de Goiânia, capital do estado de Goiás. Estamos chegando para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que nos fornece constantemente, nos oferece constantemente oportunidades para a nossa melhoria. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs, trabalhadores e frequentadores do Grupo Espírita Libertação, onde me encontro ligado até hoje, depois de mais de uma década de trabalho, mesmo que de forma humilde. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais este momento de estudos, de reflexões, e hoje falaremos acerca da prece, a prece segundo Jesus e André Luiz. Então hoje, com base nos ensinamentos do Cristo que nós encontramos nos seus evangelhos de amor, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27º, e também com base em obras complementares de André Luiz, de Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. Mas enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco nesta página virtual, ouviremos uma música de Elizabeth Lacerda para a nossa harmonização. Logo após faremos a leitura de uma mensagem e na sequência a prece para o início das nossas reflexões. Logo após a prece, faremos o nosso estudo do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Ouçamos neste momento Elizabeth Lacerda. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Irmão, já passamos do ano 2000. Tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Reis e rainhas que este mundo viu, todo o povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz, sob o símbolo de sua cruz. Irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Irmão, vamos seguir com fé
mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe da sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro. Ele modificou o mundo inteiro. Ele revolucionou o mundo inteiro. Ele revolucionou o mundo inteiro. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Então aqui nos encontramos mais uma vez atendendo a mais este compromisso pré-agendado com o Grupo Espírita Libertação de Trindade, Estado de Goiás, região metropolitana de Goiânia, aqui capital do Estado de Goiás. Então hoje aqui nos encontramos satisfeitos por mais esta oportunidade para estudarmos um pouco mais acerca do Evangelho de Jesus e hoje com a temática acerca da prece. A prece segundo Jesus e segundo André Luiz. Então hoje aqui nos encontramos e desejamos a todos que sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Abraçamos fraternalmente a todos que aqui se encontram, nossos companheiros de jornada, nossas irmãs e irmãos de jornada, que aqui nos encontramos juntos, congregados, mesmo à distância, mas congregados nesta página virtual do Grupo Espírita Libertação, para juntos aprendermos um pouco mais acerca do Evangelho do Cristo. E é preciso que nos esforcemos em internalizar estes ensinamentos para colocarmos em prática, irmos colocando em prática pouco a pouco, porque nós sabemos que é difícil colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, é preciso esforço, conforme Jesus nos falou quando foi questionado acerca da salvação, e ele nos disse: fazei esforços. Então é preciso que façamos esforços constantemente para colocarmos em prática, pouco a pouco, no nosso dia a dia, estes belíssimos ensinamentos. Então, conforme nós encontramos nas anotações dos evangelistas, conforme está aqui a anotação de Marcos, a anotação de Mateus, a anotação de Lucas, acerca da prece, conforme entendia e entende Jesus. Então, Jesus, conforme Mateus anotou aqui lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, no capítulo 6, versículos de 5 a 8, então Jesus nos disse: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando quiserdes orar, entra para o quarto interno e tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo. E como nós sabemos, na sequência destas anotações de Mateus, aqui no Sermão do Monte, logo após o versículo 8, quando Jesus nos dá estas orientações acerca da prece, a forma em que nós precisamos aprender a orar, de que forma nós precisamos orar, aí Jesus recitou para nós o Pai Nosso. E conforme nós encontramos também nas anotações de Lucas, lá no capítulo 9, no capítulo 17 ou 18, versículos 9 a 14, Jesus também nos falou de dois homens que foram orar. Então ele nos disse, 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então aqui Jesus narra uma história de um fariseu e de um publicano que foram juntos, que chegaram ali no templo juntos para orarem. Um orava de uma forma e o outro orava de outra forma. O publicano orava de um jeito, o fariseu orgulhoso orava de outro e nem olhava para o publicano. O publicano reconhecia perante Deus os seus defeitos, as suas mazelas e batia no peito reconhecidamente, pedindo perdão a Deus. Ao passo que o fariseu não fazia isto. Será qual estava orando de forma melhor, da forma mais correta? E conforme nós encontramos também em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, quando os espíritos amigos, sob a orientação de Jesus, deixaram através de Kardec, que relacionou todas estas orientações, orientações acerca da prece. E aí os espíritos amigos, logo no início, no preâmbulo do capítulo 28, nos falam o seguinte acerca da prece, que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Então aqui eles nos chamam a atenção, conforme Jesus nos chamou a atenção, conforme já lemos aqui no início, que não importa a forma, a posição física do nosso corpo, se nós estamos orando de pé, ajoelhado, deitado, ou de que forma. E conforme nos diz também André Luiz, que o que interessa, o que vale verdadeiramente, não é a postura do corpo físico, mas a postura da alma. Qual é a postura? Qual é a postura da nossa alma? Então é preciso que nós pensemos sobre a postura da nossa alma. Então é preciso que nós mentalizemos Deus realmente e conversemos com Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, acerca das nossas mazelas, reconhecendo as nossas mazelas e buscando em Deus aquela força necessária para realizarmos em nós a transformação através do esforço próprio, a transformação tão urgente e necessária que todos nós precisamos buscar incessantemente, esforço constante, esforço pessoal e constante. E conforme nós encontramos, já que a nossa reflexão de hoje é com base nos ensinamentos de Jesus, de André Luiz, dos demais espíritos amigos, encontramos no livro Entre a Terra e o Céu, logo no início deste livro, no capítulo de número 1, esclarecimentos de Clarencio acerca da prece. Então Clarencio nos fala acerca da prece da seguinte maneira, iremos falar apenas o início, que depois nós iremos falar também com base no livro Os Mensageiros, onde o instrutor Aniceto
nos traz belíssimos esclarecimentos acerca da prece, e também iremos estudar anotações de Humberto de Campos, de um diálogo de Pedro com Jesus acerca da prece. Jesus esclarecendo a Pedro e esclarecendo a todos nós acerca da prece. Então aqui neste capítulo de número 1 do livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarencio, o ministro lá de nosso lar, nos diz da seguinte maneira, que todo desejo é manancial de poder. E aí ele fala na sequência que todo petitório reclama quem ouça. Então todo petitório, todo pedido nosso, conforme o questionamento que André Luiz fez a Clarencio, todo pedido nosso tem alguém no mundo espiritual, tem alguém simbolicamente falando que está nos ouvindo. E conforme os espíritos amigos nos falam de uma forma abundante, que não existe uma prece nossa que fique sem resposta. No entanto, em muitas situações, nós reclamamos e até questionamos Deus, falando que Deus não nos atendeu, que Deus nos esqueceu, porque via de regra, nós pedimos o que imaginamos que precisamos e Deus nos responde exatamente de acordo com as nossas necessidades reais. Então aqui o ministro Clarencio, neste capítulo 1, logo aqui no início, ele já começa nos esclarecendo acerca disto. E aí ele nos fala na sequência que não é Deus quem nos atende diretamente, que em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. E aí ele nos fala que são como transformadores de energia elétrica que nós temos e conhecemos aqui na Terra. Estão distribuídos por todo o universo esses trabalhadores, esses ministros de Deus, para atenderem em nome de Deus as nossas rogativas. Mas é preciso que nós também tenhamos em mente que o espírito miramês nos traz esclarecimentos acerca deste tempo para atendimento das nossas preces. Então Miramês nos fala que existem petitórios nossos que são tão complicados de serem atendidos que eles serão atendidos, mas só que poderão levar alguns séculos, até alguns séculos para que as respostas cheguem. Então, de acordo com a dificuldade que nós colocarmos em nossos pedidos, de acordo com a nossa capacidade de receber aquela resposta, o tempo será maior ou menor. E aí entra também aquela outra figura que nós conhecemos com merecimento, com o nome de merecimento ou de preparo para receber aquela resposta. Porque se nós pedirmos coisas muito complicadas para Deus e ficarmos de braços cruzados, a resposta vai demorar muito para chegar, porque enquanto nós não mudarmos de atitude para que a resposta tenha condições de chegar até nós, a resposta não virá. Porque se nós pedimos, por exemplo, a riqueza material, a tranquilidade financeira e não buscarmos através do trabalho honesto aqueles recursos financeiros, nós não receberemos esta resposta, porque Deus não vai materializar recursos financeiros em nossas mãos. Deus não vai materializar dinheiro em nosso bolso, em nossa carteira, em nossa conta bancária. É preciso que nos esforcemos. Deus, sem sombra de dúvida, através desses nossos irmãos encarnados e desencarnados que já têm condições de nos auxiliarem nessas respostas desses pedidos que nós fazemos a Deus, eles irão trabalhando também conjuntamente conosco, viabilizando a chegada dessas respostas. Mas é preciso que façamos a nossa parte. Então, se nós pedimos saúde para o corpo físico, é preciso que nós busquemos
o equilíbrio. Se nós estamos adoentados, se estivermos adoentados, é preciso que nós busquemos a recuperação da saúde do corpo físico, é preciso que nós busquemos a medicina terrena e sigamos a orientação do médico aqui da Terra, porque o médico aqui da Terra, ele está trabalhando sob a autorização de Deus, com a orientação do plano espiritual para o nosso auxílio. Então é preciso que façamos a nossa parte, sem sombra de dúvida. E aí nós buscamos no livro Boa Nova, um belíssimo livro de autoria de Humberto de Campos, com Chico Xavier, no capítulo 18. O capítulo 18 tem como título a oração dominical. E aqui neste capítulo 18, Humberto de Campos começa fazendo a narrativa, ou começa a sua narrativa, exatamente falando acerca da cura que Jesus realizou na sogra de Pedro. E a sogra de Pedro, que naquele momento, daquela visita de Jesus, estava adoentada, inclusive conforme anotações dos evangelistas, Mateus, no capítulo 8, versículos 14 e 15, o evangelista Marcos também, no capítulo 1, versículos 29 a 34, e Lucas também anotou no capítulo 4, versículos 38 a 41, a sogra de Pedro estava adoentada, estava febril, inclusive estava acamada. E que Jesus tocou nela e imediatamente ela se sentiu curada, recuperada, levantou-se e começou a atender Jesus. Então a sogra de Pedro, conforme nos fala aqui Humberto de Campos, ficou maravilhada com o poder de Jesus. E aí ela foi conversar com Pedro acerca de Jesus, que Jesus era tão poderoso, que Jesus poderia sim interferir junto a Deus, rogar a Deus, para que eles tivessem, no caso a família de Pedro, tivessem condições melhores, porque eles tinham uma dificuldade enorme no campo financeiro, uma pobreza material enorme, ao passo que outras pessoas que eles conheciam tinham abundância. Então ela foi rogar, foi pedir a Pedro, já que Pedro estava junto de Jesus, era um dos primeiros que foram convidados por Jesus, por que não Pedro conversar com Jesus para que Jesus os auxiliasse? Então Pedro ficou assim sem jeito de conversar com Jesus, mas conforme nos diz aqui Humberto de Campos, que numa certa ocasião, ele buscando as palavras, porque ele não tinha muita cultura, ele buscando as palavras para Jesus não ficar ofendido com ele, segundo ele pensava, então ele começou a conversar com Jesus da seguinte maneira: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Então ele querendo a resposta, ou as respostas para os pedidos da sua sogra, que Jesus intercedesse por eles, então ele questionou Jesus desta forma: Senhor, mas será que Deus realmente ouve e atende a todas as nossas rogativas? E aí Jesus responde a Pedro com um questionamento: como não, Pedro? E aí Jesus acrescenta: desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Então aqui Jesus começa falando a Pedro lá do início da nossa idade da razão, que conforme nos diz também André Luiz, tem exatamente 40 mil anos que chegamos a esta chamada idade da razão, ou seja, usar o nosso raciocínio lógico. Então Jesus fala a Pedro que desde esta época, quando começamos a usar a razão, nós buscamos em Deus estas respostas. E aí Jesus acrescenta que todas
Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, com a sua justiça, com a sua sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Então aqui Jesus, respondendo a Pedro e a todos nós, não importa o nome que venhamos dar a Deus, mas Deus nos atende de acordo com as nossas necessidades reais. E aí Jesus, na sequência, faz um belíssimo questionamento a Pedro e a todos nós. Acreditarias, Pedro, ou Simão Pedro, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivesse? Então aqui Jesus faz este questionamento a Pedro e a todos nós. Será que, se não obtivéssemos respostas, nós iríamos ficar batendo nesta porta, conforme Jesus também nos disse lá no Sermão do Monte? Batei e abrir-se-vos-á? Buscai e achareis? Então é preciso que façamos a nossa parte, porque sem sombra de dúvida que Deus nos atende, conforme Jesus nos fala aqui, através de Pedro. E ainda ele diz: não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Aqui são palavras de Jesus a Pedro: não tenhas dúvida que todas as nossas orações são ouvidas. E aí ele acrescenta na sequência: no entanto, aí vem Pedro e questiona Jesus, faz uma colocação a Jesus. No entanto, exclamou respeitoso o discípulo: se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças da sorte? Então aqui ele entrando, já que Jesus aceitou ali aquele questionamento e explicou a ele, aí ele quis buscar resposta junto a Jesus para os questionamentos e os petitórios de sua sogra. Então aí ele fez este questionamento: por que tamanhas diferenças se Deus atende a todos? E aí ele faz um outro questionamento: por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha um bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Por que eu tenho que trabalhar de sol a sol, pescando e às vezes não pegando nada, sofrendo bastante, enquanto que Levi ou Mateus, que era o cobrador de imposto, estava trabalhando na sombra e tendo um bom salário? E aí ele diz na sequência, Pedro faz na sequência um outro questionamento a Jesus: como explicar, Senhor, que Joana de Cusa, a esposa daquele senhor de Cusa, que era um intendente de Herodes Antipas, que também era, digamos assim, muito respeitado junto a Antipas, e que também tinha um belíssimo e alto patrimônio. Então, por que, conforme ele diz aqui, como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar de nossa horta? Então Pedro fez esses três questionamentos. E como ele falou aqui acerca de Joana de Cusa, quem quiser conhecer a história de Joana de Cusa através de Humberto de Campos, busquem aqui neste livro Boa Nova, no capítulo de número 15, uma belíssima história de Joana de Cusa, que trabalhou muito naquela época, inclusive apoiando financeiramente aquele movimento inicial do cristianismo, inclusive sendo queimada juntamente com seu filho, porque se converteu ao cristianismo e não negou Cristo em momento algum. Então, na sequência, Jesus responde a estes questionamentos de Pedro da seguinte maneira: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus.
o mundo pertence a Deus e não podemos nos esquecer disso, e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Então aí Jesus começa explicando a Pedro: hoje você pesca. Amanhã, Jesus fazendo uma previsão acerca da tarefa ou das tarefas de Pedro. Hoje você pesca. Amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo o trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o Pai protege e abençoa. Então Jesus, aqui de uma forma poética, explicando a Pedro e a todos nós acerca de nossas responsabilidades aqui na terra, as nossas missões aqui na terra. E aí ele acrescenta acerca de Joana de Cusa: achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem, prestemos atenção nessas explicações de Jesus, se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Aqui ele falando ainda acerca de Levi. Quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Sem sombra de dúvida que o mundo é morada de Deus. E aí ele diz na sequência, Jesus ainda esclarecendo a Pedro e a todos nós: já pensastes que se a tua esposa cuida das plantas da horta, aqui agora ele falando acerca da esposa de Pedro e de Joana de Cusa, a sua esposa cuida da horta, Joana de Cusa educa as suas servas, a qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? De quem é a responsabilidade maior? Então aqui Jesus fez este questionamento a Pedro e a todos nós. Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? Então aqui Jesus também fez uma previsão, porque em pouco tempo Joana já não tinha essas responsabilidades, porque ela ficou pobre, ela virou escrava. Então aqui Jesus, quem garante que Joana terá essa responsabilidade de cuidar de outras vidas durante toda a sua vida? E aí acrescenta: assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Então é preciso que consideremos isto. E aí, na sequência, Pedro faz um questionamento acerca da prece, um outro questionamento acerca da prece. Então Pedro questionou a Jesus da seguinte maneira: mestre, como deveremos interpretar a oração? Então Pedro quis saber de Jesus como interpretar a oração. E aí Jesus nos responde, respondendo a Pedro: em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então em todos os momentos a oração deve ser essa comunhão ininterrupta com o Pai. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas inspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amarguras. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo. Então essas confidências, esses colóquios com Deus, conforme nos fala aqui Jesus,
atenuarão os nossos cansaços, os nossos sofrimentos aqui no mundo, restaurando-nos as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, Pedro, é necessário, portanto, a cada um de nós cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Prestemos atenção nesta frase de Jesus, falando a Pedro que é necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Então aqui nos fala Jesus desta forma, falando a Pedro, e acrescenta: entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Que tristeza, né? Então aqui Jesus nos lembra, assim como nos dias de hoje, nós nos lembramos de Deus nos momentos de apuros, nos momentos de incertezas. Então aqui nos fala Jesus falando a Pedro: se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o Pai amoroso e leal, de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles mesmos criados em suas próprias vidas ou através de suas mãos? Nós buscamos os problemas e depois, quando o problema se instala, aí nós buscamos Deus nos momentos de apuro para que Deus resolva os nossos problemas. Mas aí na sequência, ainda Jesus conversando com Pedro, o nosso tempo já está um pouco avançado e ainda precisamos falar acerca de André Luiz. Então aqui Pedro ficou meditando acerca daqueles esclarecimentos de Jesus e depois de alguns dias, ele voltou a conversar com Jesus da seguinte maneira: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Então ele foi conversar com Jesus e falou que não estava conseguindo manter essa comunhão. E aí Jesus questiona ele: e que tens pedido a Deus? O que você, Pedro, o que você, o que cada um de nós temos pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. E aí Pedro responde: tenho implorado a tua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Então Pedro respondeu que estava pedindo a Deus, assim como boa parte, ou quiçá a maioria de nós, ainda pedimos que Deus resolva os nossos problemas. E aí Jesus responde a Pedro e a todos nós da seguinte maneira: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então aqui Jesus orienta a Pedro e a todos nós como pedir a Deus, porque enquanto estivermos pedindo a Deus para que Ele resolva os nossos problemas, os nossos caprichos, os nossos desejos e caprichos, nós iremos sair da prece inquietos e desalentados. Mas quando nós pedirmos a Deus forças, sabedoria, forças para seguirmos adiante na resolução de nossos problemas e sabedoria para entender as suas leis, sem sombra de dúvida que nós receberemos as respostas assim de uma forma mais clara, mais tranquila, mais serena. E na sequência, Humberto de Campos
nos fala que um dos filhos, depois desse diálogo de Jesus com Pedro pela segunda vez, um dos filhos de Alfeu, e aqui ele não dá nome, já que conforme anotações do evangelista Lucas e também de Atos dos Apóstolos, Jesus teve 2 discípulos, filhos de Alfeu. Um era Tiago menor, e o outro Judas, não o traidor. Então Tiago e Judas, então ele diz que um dos filhos de Alfeu fez o seguinte pedido a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Então esse ensina-nos a orar é a anotação de Lucas, lá no capítulo 11, versículo de número 1, e na sequência, nas anotações de Lucas, ele faz aqui a narrativa no caso da oração do Pai Nosso, que Jesus recitou e deixou para nós como sendo a oração mais completa e mais sucinta que se conhece, não na face da terra, mas conforme os espíritos amigos nos dizem, em todo o orbe terrestre. E aí nós chegamos aqui, André Luiz, para fazermos algumas referências, algumas citações, também acerca da prece, já que é a prece segundo Jesus e André Luiz. Então buscamos no livro Os Mensageiros, no capítulo de número 25, que tem como título Efeitos da Oração, que é um capítulo seguinte àquele número 24, onde encontramos uma belíssima oração de Ismaia, uma belíssima oração. Depois busquemos no capítulo 24 esta oração de Ismaia. Então aqui, Aniceto esclarecendo-nos através de André Luiz, esse repórter do mundo espiritual, nos diz o seguinte, que o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Então aqui Aniceto nos fala que nós ainda não conhecemos verdadeiramente o valor da oração, a importância do trabalho da prece. Então ele nos fala desta forma, e aí acrescenta: não há prece sem resposta. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. A oração, filha do amor, não é apenas súplica. E aí ele diz, é comunhão entre o Criador e a criatura. Então, assim como Jesus nos disse na narrativa de Humberto de Campos, dessa comunhão de nós, criaturas, com o Criador, aí Aniceto nos fala que é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então aqui os espíritos amigos, através de Aniceto, nos falam que a oração verdadeira é o mais poderoso influxo magnético que se conhece. E ainda diz que a rogativa maléfica, então aqui Aniceto nos chama atenção para esse tipo de oração. Porque conforme ele nos diz aqui, não existem apenas orações benéficas, existem também as rogativas maléficas. Aquele tipo de oração que nós fazemos, até neste caso sem perceber, quando guardamos mágoas, rancores, ressentimentos, vibramos negativamente contra algum irmão nosso de jornada, em verdade nós estamos também fazendo uma prece. E neste caso o ministro Clarencio, ele dá uma outra classificação, não chamando como uma prece, mas como se fosse um desvio de conduta nossa. Aqui Aniceto classifica como sendo uma prece. Então ele diz que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nesta atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Então, quando nós nos colocamos, seja numa rogativa benéfica, seja numa rogativa maléfica, nós estabelecemos uma comunhão entre nós, uma correspondência energética entre nós e o mais além. E aí ele diz, se a oração traduz atividade no bem divino, venha donde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical.
E aí ele diz na sequência da seguinte maneira: buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus, em relação às rogativas maléficas, que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns aos outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus, sobre os que oram nessas tarefas benditas. Então é preciso que nós nos encontremos, busquemos e possamos nos encontrar constantemente em equilíbrio, para fazermos sempre boas rogativas, rogativas benéficas e não rogativas maléficas, que conforme ele nos disse aqui, os bons atendem aos bons, aos pedidos bons. Aqueles ignorantes atendem aos nossos pedidos maléficos. E sem sombra de dúvida que quando isto acontece, nós nos entrelaçamos também com estas criaturas ignorantes assim como nós. E para encerrarmos as nossas reflexões, ele nos diz aqui o seguinte: compete ao necessitado caminhar ao encontro de Deus. Compete ao necessitado, a cada um de nós, conforme Jesus simbolizou naquela belíssima parábola do filho pródigo. Aqui Aniceto nos fala: compete, respeitando a lei divina, compete ao necessitado caminhar ao encontro de Deus. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade por intermédio dos homens bons. Os dos homens bons que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno, ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento. Então aqui Aniceto nos fala que as respostas de Deus irão se intensificando e sendo mais diretas quanto maiores forem os nossos merecimentos ou o nosso preparo para recebermos estas respostas, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quanto trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em teu nome. Então aqui Aniceto também, assim como Jesus nos falou, assim como nós encontramos em outras literaturas e esclarecimentos no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus atende a todas as suas criaturas através destas outras criaturas suas também, que já têm condições, já têm a luz da bondade, a luz do esclarecimento, já têm mérito e confiança para atenderem a estes seus irmãos, também filhos de Deus, em nome de Deus. E assim, nós precisamos nos esforçar para que nós nos tornemos também estes trabalhadores e possamos ser estes porta-vozes do mundo espiritual, trabalhando aqui ou em outros mundos, em nome de Deus. E como nós esquecemos de fazer a nossa leitura no início das nossas reflexões e também a prece de abertura para as nossas reflexões, faremos aqui a leitura que deveria ter sido lá no início e depois a nossa prece de encerramento. Então aqui a leitura que havíamos separado para o início das nossas reflexões é de Haroldo Dutra Dias, do livro Espiritualidade e Vida, a mensagem de número 27, em que Haroldo nos fala da seguinte maneira, que o tolo espera que a vida seja mais fácil. No entanto, o sábio aceita
o sábio aceita o que lhe é dado e faz com que o resto se torne aquilo que ele deseja. Será que nós estamos agindo como sábios ou como tolos? E aí ele diz na sequência, vemos a vida e as pessoas através de nossos olhos, mas eles funcionam como um prisma, pois veem tudo do ponto de vista da nossa personalidade, ou seja, nosso olhar é extremamente seletivo. Não tenha dúvida, somos responsáveis por tudo aquilo que chega até nós, pela criação de nossos mundos e da vida que temos. Então aqui Haroldo, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, nos chama atenção para aquela frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. A vida que nós temos ou que teremos é construção nossa. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos carnais agora para agradecermos. Agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor. Agradecermos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor. Agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, ó Jesus de Nazaré. Muito obrigado, ó companheiros de jornada, por tudo que tem nos dado através da sua assistência ou de vossas assistências diretas e indiretas em nossa caminhada. E queremos, por último, Senhor Jesus, rogarmos o vosso amparo, a vossa proteção a todos os irmãos trabalhadores da área da saúde, que continuam trabalhando bravamente, incansavelmente, para salvarem vidas. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs, que nos auxiliam constantemente na semeadura do Evangelho. Porque sem sombra de dúvida que o comentário de cada um, que o compartilhamento, usando essas facilidades das tecnologias que nós temos à nossa disposição, é um trabalho na semeadura. Muito obrigado a todos e muito obrigado aos queridos irmãos do Grupo Espírita Libertação. E aqui eu falo em nome do Eude Cecílio Júnior, do Essimar Luiz, da Valmira, do João Dias e tantos outros companheiros. Muito obrigado. Recebam mesmo à distância o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela confiança e também pela oportunidade que nos foi concedida mais uma vez de aqui nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus para mais este momento de estudo, de esclarecimentos para todos nós. Aqui nos encontramos todos em sala de aula. Não tem professores. Todos nós somos alunos. O único professor, Jesus de Nazaré. Um abraço fraternal e até breve.